com uma pergunta pendente. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Professor Ivan, eu ouvia sermões, literaturas de muitos pós-tribulacionistas que sempre defenderam que casa do Pai é os céus. Depois que nós começamos a participar de debates e que aí eles perceberam que se a casa do Pai necessariamente for o céu, complicou um pouco para o pós-tribulacionismo. Aí passaram a defender que casa do Pai, uma série de interpretações, fugindo da ideia de que casa do Pai é os céus. Na verdade, a casa do Pai que foi prometida por Jesus, ali com os discípulos, após a ceia, é os céus, não é os céus? O que você pode dizer sobre isso? Muito boa essa pergunta e como você bem disse, né? Alguns pós-tribulacionistas, eles entendem o que de fato está no texto, né? A casa do Pai é uma referência aos céus. É interessante que você pega alguns pós-tribulacionistas que escrevem comentários exegéticos, quando eles vão para João 14, não há um problema em afirmar que a casa do Pai ali é uma referência aos céus por conta do contexto e outros fatores, conforme eu vou apresentar aqui. Agora, quando esses pós-tribulacionistas, os mesmos, vão escrever obras escatológicas, aí eles percebem que afirmar que a casa do Pai é os céus É um problema. é um problema, né? Essa pecinha do quebra-cabeça não encaixa direito. Aí, naturalmente, eles vão recorrer a vários artifícios para negar o óbvio que até uma criança entende no texto, né? Que, de fato, quando Jesus se refere à casa do Pai, ele tem em mente, sem sombra de dúvidas, os céus. E por que que eles fazem isso, né? Mudam de posição quando vão tratar sobre escatologia. Na escatologia pós-tribulacionista, a ideia de que a casa do Pai é os céus não encaixa na sua escatologia, porque o pós-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada no fim da grande tribulação e já retornará imediatamente. Uma espécie de bate-volta. Bate e volta, né? Eles vão fazer ali aquela interpretação de 1 Tessalonicenses 4,17, do encontro, a pântesis, né? Tentando dar um significado técnico para Quando isso. não há. Quando não há, não existe. Nós temos exemplos de que o apântesis, o termo grego, ocorre, mas aquele que encontra os dignatários não voltam com os dignatários. Para quem está em casa para entender, quando diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com eles Isso. nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Para quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, esse encontro é o apântesis. É o apântesis. E alguns tentaram defender que é um termo técnico e tem toda uma ideia cultural em volta disso, quando na verdade não é um termo técnico. Exatamente, né? Acho que talvez quem ampliou ainda mais essa ideia equivocadamente foi nada mais, nada menos do que o próprio N.T. Wright, né? Mas quando você faz uma análise das ocorrências do termo, você vê que não tem como aplicar esse sentido técnico de encontrar e retornar imediatamente, em hipótese alguma. Na verdade, para eles, o termo técnico seria o dignatário vindo, sendo recebido e trazido de volta. E aí seria um ponto para o pós-tribulacionismo. Isso. Mas, na verdade, não há consistência porque não há um termo técnico aí. Exatamente, Ok. não é um termo técnico. Agora, em questão, a casa do Pai. Normalmente, os pós-tribulacionistas hoje, eles tentam recorrer a Craig Keener, que é um pós-tribulacionista, e escreveu, inclusive, recentemente, relativamente recentemente, né, uma obra pós-tribulacionista, e ele faz ali a defesa de que a casa do Pai é uma referência, na verdade, à igreja, como o corpo de Cristo, o templo de Deus. Aí eles vão tentar pegar lá o verso 17 de João capítulo 14, né, e os seguintes para dizer que é uma interpretação contextual adequada, quando na verdade não é.
né? A grande pergunta, então, que nós fazemos é a seguinte: ah, como que nós podemos demonstrar, né, se a casa do Pai aqui realmente é uma referência aos céus? Nós devemos entender que em João capítulo 2, versículo 16, o próprio Cristo se refere ao templo, quando ele expulsa ali os cambistas, como sendo a casa do Pai. E nós podemos recorrer também aos textos do Antigo Testamento. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o Salmo 65, verso 4, 69, verso 9, onde o templo em Jerusalém, de fato, é uma referência à casa de Deus. Então, Jesus Cristo, quando faz essa afirmação ali em João, capítulo 2, versículo 16, ele também não está inventando nada novo. Ele está pegando emprestada uma ideia do Antigo Testamento, né? Então, nós temos aqui já uma ideia definida de que a casa do Pai é uma referência, sim, ao templo em Jerusalém, ok? O pós-tribulacionista vai querer dizer que esse templo é uma referência à igreja, como templo e morada de Deus. Logo, alguns vão até defender que sempre quando alguém nasce de novo, ou seja, se converte a Cristo, ele é inserido, ele é colocado na casa do Pai, que é a igreja. E é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Nós vamos ter, por exemplo, Hebreus capítulo 8, versículo 5, capítulo 8, versículo 11, Apocalipse, capítulo 15, vai tratar ali do céu como sendo o templo de Deus. E esse é o ponto-chave. Ou seja, nós temos no próprio texto bíblico referências de sobra do céu sendo descrito como tabernáculo de Deus. Hebreus, capítulo 8, capítulo 9. Nós vamos ter em Apocalipse, capítulo 15, o céu sendo descrito como o templo de Deus. Então, quando Jesus Cristo fala na casa do Pai há muitas moradas, de fato, Jesus Cristo tem em mente, sim, o templo. Entretanto, é óbvio que esse templo não pode ser o templo em Jerusalém. Jesus Cristo está fazendo uma alusão ao templo celestial, que na verdade foi um modelo entregue lá para Moisés, lá desde o desenvolvimento do projeto e a construção do tabernáculo. Então, quando nós fazemos uma análise desses textos, nós podemos comprovar biblicamente que, de fato, a casa do Pai é uma referência ao templo, mas não o templo terreno, o templo celestial. E é ali que Cristo tem preparado para nós moradas. E o interessante é que essa definição da casa do Pai como templo celestial, a morada de Deus, onde há moradas para nós, ela se encaixa perfeitamente com o pré-tribulacionismo. Porque é no pré-tribulacionismo que se prega que Cristo virá arrebatar a sua igreja e, ao invés da igreja retornar imediatamente para a terra com Cristo, o que não faz sentido algum, obviamente, conforme esse texto de João 14, de fato, a igreja é introduzida nos céus. Esse é um dos motivos pelo qual eu sou um pré-tribulacionista, e não só esse, obviamente, mas vejo nesse texto como uma forte defesa, sem sombra de dúvidas, do pré-tribulacionismo. Então, por conta disso, alguns estão fugindo da ideia de casa do Pai ser o céu. Exatamente. Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu. Exatamente. Então, João 14 é uma pedra no sapato para o pós-tribulacionismo e um texto claro do pré-tribulacionismo. Ele vem e nos leva para estar nos céus. Pode-se dizer que no pós-tribulacionismo não se vê igreja no céu? Céu como dimensão espiritual onde Deus habita e nós habitaremos, não. O que o pós-tribulacionismo crê é uma ideia de céu, mas um céu mais terreno, em que Cristo descerá com a igreja, a Jerusalém celeste desce. Agora, essa ideia de céu como uma realidade já existente hoje, né, onde o nosso Deus habita, essa dimensão espiritual, o pós-tribulacionista, talvez ele até creia, mas ele tem que negar. Tem que negar porque na perspectiva de um arrebatamento pós-tribulacional... Não tem textos para ajustar com o sistema. Já que eles creem que a igreja arrebatada retorne imediatamente para a terra, então eles têm que negar essa realidade. Existe dificuldade no pós-tribulacionismo em assimilar o arrebatamento é nos ares. Paulo deixou muito claro, esse encontro é nos ares. Para o pós-tribulacionismo, esse encontro é no final da tribulação.
Mas quando Jesus ele retorna na terra, o que nos parece é que o encontro de Cristo com Israel é na terra, Zacarias, Exatamente. e a conversão é na terra. Exatamente. Existe uma dificuldade em assimilar essa ideia, até mesmo para quem acredita que a igreja é o novo Israel, ou até mesmo para quem faz essa distinção, mas no momento do arrebatamento, no final da tribulação, fica difícil os textos de Zacarias harmonizar com o arrebatamento de Tessalonicenses, né? Isso é muito comum quando nós lemos obras dispensacionalistas, fazer esse contraste, essa distinção entre arrebatamento e segunda vinda, justamente porque, se você for tentar harmonizar os dois eventos como sendo um único evento, você vai ter muitos problemas. Não se encaixa. Não é que eles são textos que se complementam. Não, eles não se complementam, eles se contradizem. Se contradizem. Eles se contradizem. Aí o que o pós-tribulacionista faz? Espiritualiza, É mais fácil para ajustar. alegoriza ou, como é uma característica do pós-tribulacionismo, negligencia, descarta os detalhes do texto. Então, assim, o pós-tribulacionista ele sempre vai ver os detalhes, ou ele vai alegorizar esses detalhes para poder encaixar na sua escatologia, ou ele vai tratar como irrelevante. Ele não vai lidar com aquilo ali. É muito comum você pegar comentários exegéticos ou até mesmo obras de pós-tribulacionistas e você percebe que os detalhes são deixados de lado. Por quê? Porque os detalhes depõem contra a posição pós-tribulacionista.